Salve, caríssimos irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez nós nos encontramos para refletir juntos as Sagradas Escrituras. Como disse, 33 dias, 33 idade certa. Por esta razão, a numerologia também nos ajuda a entender e compreender o projeto, o desígnio de Deus na nossa vida. Tudo tem um sentido. Então vamos olhar para esse caminho bonito que o Senhor nos convida a fazer com a palavra na mão. Um mês e 2 dias, 1 mês e 1 dia, com a palavra do Senhor nas mãos. Na verdade, 1 mês e 2 dias, né? O mês tem 31 dias, não 33. Colocamos aqui 33 devido... Ainda temos pela frente as 14 cartas de Paulo, como disse, algumas cartas pastorais, e o Apocalipse de São João, que nós vamos olhar para ele no final, no último dia. Portanto, amanhã nós olhamos para... Não é amanhã, Padre, depois de amanhã. Nós olhamos para o Apocalipse de São João. Que o Senhor nos ajude a entender e compreender os seus desígnios na nossa vida através da palavra. Então hoje nós tomamos o Evangelho de São João, bem como as suas 3 cartas. João escreve, na verdade, o Evangelho, depois ele escreve 3 pequenas cartas, uma um pouco maior, a primeira, e depois escreve também o Apocalipse. O Apocalipse também é auferido a João. Então vamos para o Evangelho. O Evangelho de São João contém 21 capítulos e ele é diferente, por assim dizer, dos 3 outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Poderíamos nominá-lo como sendo o Evangelho espiritual, o Evangelho místico. E aí ele não traz a genealogia de Jesus, mas ele coloca Jesus como sendo aquele que vem e ao mesmo tempo dá pleno e total sentido à lei. Então João ele olha para Moisés e diz: Jesus é o Senhor que faz com que a humanidade toda entenda e compreenda o Cristo Senhor como aquele que cumpre radicalmente a lei, o projeto de Deus anunciado e ao mesmo tempo assumido por Moisés lá no Antigo Testamento. Ele toma nas mãos os mandamentos, porém Cristo é o mandamento por excelência do Pai. É Ele que veio e pôs em prática, colocou em prática tudo aquilo que o Pai o quis. E nós vamos entender e compreender a partir do prólogo de São João. Ele nos faz uma pequena iniciação. Todo o livro tem um prólogo e o de João é maravilhoso, vale a pena retomá-lo. No princípio existia a palavra e a palavra estava junto de Deus e a palavra era Deus. Então, e o verbo de Deus se faz carne e habita em meio à humanidade. E é interessante, meu querido, minha querida, que nós iniciamos também já a compreender a belíssima simbologia de João. Ele era a luz. Os homens e as mulheres viviam nas trevas e viram e contemplaram a grande luz que é Cristo Jesus. E é interessante que aqui também encontramos, logo no início, um grande profeta, João Batista. É ele que vai, por assim dizer, ajudar primeiramente aqueles e aquelas que o acompanham. Porque João Batista, o que batizava, o que vivia no deserto, o que se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, ele tem um grupo que o segue. E aí é interessante que João aponta para o seu grupo o Cristo Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Lembremos-nos, lá no Antigo Testamento tinha o Cordeiro. Porém,
Jesus é o Cordeiro agora imolado, que já não morre mais. Então é a partir do prólogo que João vai desenvolver o seu livro, narrando primeiramente a simbologia dos sinais. O grande primeiro sinal, interessante, a água que se transforma em vinho. E aí Jesus vai dizer: eu sou a água viva. Lá no deserto, um poço. Lá no deserto, uma rocha. Não é? Moisés bate com o cajado e daquela rocha verte a água. Jesus vai afirmar para também a samaritana, nós vamos entender e compreender que ele vai afirmar: eu sou a água viva. Quem bebe desta água não mais terá sede. E aqui, quando ele transforma a água em vinho, ele nos simboliza também que devemos estar todos prontos para assumir o compromisso maravilhoso com o Mestre Senhor. Ele é o esposo da nova humanidade. Ele é o esposo da nova humanidade. E aí lá nesse episódio nós vamos encontrar Maria, aquela mulher que deu total assentimento à vontade de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. E esta mulher está atenta e simboliza no Evangelho de João a comunidade que está atenta. A comunidade que, além de estar atenta, é a comunidade que ajuda, é a comunidade que solicita ao Mestre para que ele, de uma certa forma, se apresente. Porém, Jesus vai dizer para esta comunidade: ainda não chegou a minha hora. Mas ele entende e sente a necessidade. E o milagre vai acontecer. Bem, depois temos um diálogo bonito com Nicodemos. A missão de Jesus não é junto à samaritana, porque Jesus precisava passar por ali e fazer entender que ele é o Senhor que vem para todos os homens e mulheres. E depois começamos, a olhar para o Evangelho de João nos demais outros capítulos e entender e compreender que ele é o Senhor que vem também libertar, ajudar as pessoas a saírem do seu sofrimento, da dor. E o coração do Evangelho de João começa a partir do capítulo 6. E é maravilhoso lê-lo, tê-lo presente no coração. A multidão passa fome, Jesus, ele multiplica os pães, e aí ele faz um belíssimo discurso, porque o Evangelho de São João é também o Evangelho dos discursos, de vários discursos. E aqui ele faz um belíssimo discurso sobre o pão da vida. Depois nós temos ainda, no capítulo 10, vale, meu irmão, olhar com carinho. Eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E aquele que entrar por ele, que é a porta, não deve sair jamais. Quanta gente muda, vive titubeando na fé. Quantas pessoas se enganam. Quantas pessoas vão em busca de falsos pastores. E Jesus é o bom pastor, aquele que nos convida a comer do seu corpo e beber do seu sangue, a Eucaristia, lá no capítulo 6 do Evangelho de São João. Quem come do meu corpo e bebe do meu sangue possui a vida eterna. E ele convocou e convidou os seus. Evangelho de São João, capítulo 13. Quando ele institui a Eucaristia, ele afirma: vocês devem fazê-lo em meu nome. E ao mesmo tempo devem lavar os pés uns dos outros. Assim como eu fiz, vocês devem também estar fazendo. Servos da humanidade. O Senhor é o servo por excelência. E nós que fizemos opção por ele, vamos fazer o mesmo que ele fez. Não tenhamos medo. Depois, o último sinal, o Senhor dá vida. Ele dá a vida para as suas ovelhas. E começa com o princípio da ressurreição de Lázaro. E claro, antes tem o cego de nascença, aí ele vai dizer que nós devemos estar também, homens e mulheres, atentos, de olhos muito abertos, para contemplar a grande luz que é Cristo Jesus. E aí nós passamos ao capítulo 15, um outro sinal belíssimo da videira.
quem está ligado a Jesus deve produzir frutos, e frutos que permaneçam. Me detenho também no capítulo 16, versículo 33, coragem. Sejamos entusiasmados e entusiasmadas, coragem, eu venci o mundo. E para vencer o mundo, o Senhor nos convida a estarmos constantemente em oração. E Ele faz uma oração por nós no capítulo 17. Ora por todos aqueles que ainda haverão de crer nele. E por fim, João também não deixa de lado, ele escreve de forma muito bonita a paixão, morte e, claro, a ressurreição do Senhor, e dá a Pedro o primado, não é? No capítulo 21, por assim dizer, o apêndice do Evangelho, né? Ele fecha, como ele faz um prólogo, coloca também um apêndice, dizendo: o Senhor ressuscitou, e Ele não quer que a sua comunidade fique órfã. E Ele não quer que a comunidade fique sem cabeça. Ele então confere a Pedro o primado. Tanto que, claro, manifesta-se uma mulher. No capítulo 20, encontramos Madalena indo pela madrugada no túmulo, e lá, vendo que o túmulo vazio, vai, chama os discípulos, Pedro e João correm, João não entra, mas Pedro entra. E aí é interessante que justamente a Pedro ele vai dar esta graça de ser aquele que conduz as ovelhas do Senhor. Me coloco à tua disposição, Senhor, também para servir, e servindo no amor e na bondade. Depois, as 3 epístolas de João, as 3 cartas que João nos escreve. 3 cartas breves. A primeira tem 5 capítulos, e destinada às comunidades da Ásia Menor, ameaçadas pelas heresias. Então, muitas heresias naquele tempo, também hoje, não é? Quantas? E quantas pessoas ainda não compreendem? Eu fico abestalhado, entre aspas, eu coloquei a palavra, mas eu fico assim, embasbacado, eu fico me questionando, por que as pessoas não adentram verdadeiramente nas Sagradas Escrituras? Por quê? E aí muitas pessoas ficam fazendo confusão, não é? Eu vejo, além de, claro, a doutrina da igreja, mas a doutrina da igreja está embasada em quê? Nas Sagradas Escrituras. Então, quantas heresias? E nós, para fugirmos destas heresias, devemos ter Cristo muito presente no nosso coração. Então, pegue a palavra todos os dias, abra o seu coração e inebrice da palavra do Senhor. Muita gente fica usando chavões de concílios para fazer com que a sua verdade, ela prevaleça. Mas a verdade é Cristo. E os apóstolos colocaram esta grande verdade no coração. Viva do Evangelho, viva da palavra do Senhor. Não fique usando chavões para justificar aquilo que você quer e da maneira como você quer. Não, a palavra já o fez. Use da palavra. É mais bonito do que ficar justificando muitas vezes situações com aquilo que de repente já é do passado. A palavra é sempre nova, sempre nova. Então João vem dizer, olha, a revelação de Deus para todos aqueles e aquelas que nele creem é o amor. Deus é amor. E quem ama permanece em Deus. Então vamos viver do amor. Depois a segunda epístola, 13 versículos, a terceira também, ambas de 13 versículos, nesta segunda epístola, põe de sobreaviso uma outra igreja particular contra a propaganda de falsos pastores que negam a realidade da encarnação. E olha que está cheio de falsos pastores. Muitos falsos pastores. Primar pela palavra e não por realidades que estão presentes na tua cabeça. A terceira epístola de São João, 13 versículos, e procura resolver também um problema surgido em uma das comunidades sob a autoridade de Gaio, um coordenador de uma comunidade que está lá passando por sérios problemas. Então João vem ajudá-lo
orientando, não é? Firme-se no Senhor, o Cristo Jesus, e você verá que nenhum problema irá atingi-lo e nem deixará você viver na confusão. Que Deus me ajude, me abençoe, me ilumine, para que eu continue sempre tendo a palavra como a grande luz que é Cristo Jesus. Ele orou por mim. Que nós oremos também uns pelos outros, a fim de que sejamos capazes de compreender e entender o que o Senhor deseja de cada um de nós nesse tempo maravilhoso que nos é dado hoje. Que Deus me abençoe e amanhã abençoe você também. E amanhã, mais uma vez aqui nós nos encontramos para dar uma breve olhada nas cartas de São Paulo, bem como nas cartas pastorais. E, por fim, o Apocalipse de São João. Amém? Deus abençoe.